está rodando a 5%, né? 3, 4 meses atrás, a inflação do serviço era 8%. E o real foi a moeda que teve a terceira maior desvalorização. A gente olha os países aqui, nosso vizinho, né? A gente sempre fala, nossa, um pior do que o outro, mas a gente tá ali no meio. Terceira maior desvalorização dos últimos 10 anos. Parece que a China, no mínimo, chegou a um piso. Agora vem aquela questão, né? Se ela de fato vai ajudar ou atrapalhar o Brasil até fim do ano. Tem os seus impactos negativos ali, talvez inflação em outro ponto por conta de alta da commodity, mas a China arrasta a gente, não tem como não ser assim. Bem, amigos da Crita Investimento, aqui é Thiago Pedroso que vos fala e meu amigo Vurno, ele tá dando risada porque eu tô começando hoje igual o Galvão Bueno, né? Muito boa tarde, Pedroso, muito boa tarde a todos. Uma homenagem ao nosso querido amigo Galvão. Ícone. E vamos lá, vamos começar direto com o Brasil logo. Tivemos aqui o Boletim Focus essa semana, bem rapidinho, Boletim Focus que mostrou aqui elevação nas expectativas de inflação. Eu queria comentar o Boletim Focus porque o mercado elevou a expectativa de inflação, mas essa semana saiu um dado de inflação positivo. E o Boletim Focus também começando a revisar o PIB brasileiro para cima. Nós já estamos aqui com projeção de PIB crescendo 2,64%. Mas o mercado tem bastante casos já colocando que o PIB brasileiro cresce aí por volta de 3% esse ano, com os últimos dados que saiu. Provavelmente o Boletim Focus deve começar a revisar isso. É que esse Boletim Focus saiu antes do IPCA que veio na terça-feira, né? É, do IPCA sim, mas depois do PIB que já tinha vindo semana passada. Mas até o IPCA que saiu terça deve comentar, Pedroso, algumas casas, incluindo o BTG, pós-IPCA revisaram para baixo, né? O IPCA esse ano. E veio revisado, IPCA que veio com alta de 0,23% em agosto. 4,61% nos últimos 12 meses, né? Eu subi algum gráfico aqui, vocês veem que o IPCA lá de junho para cá, no anual, já veio se elevando, porque ele está tirando lá os dados de deflação que a gente teve o ano passado, da base dos últimos 12 meses, né? Tá começando a voltar o período de inflação. E aí você teve uma leve revisão, mas mesmo assim, eu trouxe até o Boletim Focus, que eu acho que o Boletim Focus não vai conseguir mostrar uma queda muito relevante, porque a gente tem alguns riscos, depois a gente vai falar, petróleo principalmente, que voltou a subir, que pode bater na inflação. Mas o dado do IPCA foi positivo, o mercado gostou, a Bolsa acabou andando essa semana, inclusive em partes por conta disso. E dissecando um pouco, Pedroso, o que veio muito positivo, né, foi a inflação de serviços. A gente está rodando a 5%, né? 3, 4 meses atrás, a inflação de serviços era 8%. Eu lembro que a gente comentava isso, né, sobre a possibilidade do corte de juros acontecer ou não, né? E isso é fundamental. Não é à toa que Itaú já começa a falar em corte de 75 pontos em dezembro, que BTG revisou para baixo de 4,8 para 4,5 IPCA de 2023 cheio. Enfim, isso tem nome e sobrenome, né, Pedroso? Roberto Campos Neto. Olha, 4,5 para esse ano, o BTG está sendo otimista, bem otimista. Né? Eu achei difícil fechar assim, talvez feche ali próximo do teto da meta, que é 4,75, mas 4,5. Veremos, mas você falou bem, né? Serviços para baixo, o mercado ainda grosso, ali a maior parte das casas ainda projetam que Selic vai cair 0,5% em todas as reuniões até o final do ano. O Itaú, ele começou a dar uma recomendação diferente, falando que vai lá para o final do ano cair, vai ter um corte de 0,75 maior do que o esperado. Espero que o Itaú esteja certo. Se ele estiver certo, é o cenário que a inflação está desacelerando, está mostrando um cenário melhor do que o esperado e, consequentemente, isso vai ser muito bom para o mercado como um todo, tá? Se você tem renda fixa, o corte adicional de juros é positivo para a marcação a mercado do seu título. E aí eu trouxe um dado aqui interessante. Saiu essa semana uma matéria, saiu em vários jornais, né? Um ranking das moedas sul-americanas. E o real foi a moeda que teve a terceira maior desvalorização. A gente olha os países aqui, nosso vizinho, né? A gente sempre fala, nossa, um pior do que o outro, né? Mas a gente tá ali no meio. Terceira maior desvalorização dos últimos 10 anos, 54,04%. Só perdeu do peso argentino, que teve uma pequena desvalorização de 98,37% em 10 anos. Então, em 10 anos foi 54% de valorização do real. Frente ao dólar. E você pega desde o plano real, né, em 94, 80% a desvalorização. 80%. Colocando aí um pouco mais de histórico na conta. Bom, esse dado eu não tenho aqui. Se você Perfeito. está falando, a gente costuma falar bastante isso. O Uruguai, que teve o peso Uruguai desvalorizando 70,24%, e depois o Brasil. E aí vocês podem ver aí na telinha, tem as outras moedas, né?
É interessante olhar que, de fato, os últimos 10 anos para o Brasil não foi fácil, né? A gente está falando de 2003 até 2023. A gente teve o evento Dilma, que é um borrão ali na nossa história. Eu espero que ninguém goste da Dilma, aí senão vão falar mal de mim. Mas a Dilma é terrível e a gente teve um período muito ruim ali. E a questão fiscal que estressou muito. E o Brasil, ele vive em cima disso, né? Depois a gente teve ali o período um pouco melhor do Temer, que foi colocando reforma que ajudou bastante, e depois veio a pandemia e tudo que aconteceu no mundo inteiro, impactou de novo o real, a gente teve uma outra pernada de alta forte no dólar. E agora, de novo, a gente vai falar e de novo a gente vai continuar falando nos próximos anos do fiscal, né? E fiscal é o principal problema aqui da nossa moeda, somado à questão de commodities. E por que eu estou falando a questão de commodities? Essa semana o dólar caiu, a gente teve uma queda de 2,5% frente ao real. O real foi uma das moedas que mais se beneficiou essa semana por conta de commodities. Commodity para cima é muito bom para o Brasil. A gente vai falar daqui a pouco de petróleo. Minério de ferro voltando lá acima de $120 a tonelada, algo que a gente não via há algum tempo. Algumas commodities agrícolas começando a subir novamente. E isso é muito positivo para a nossa relação de divisa, principalmente porque você tem um cenário de entrada maior de fluxo de dólar para o Brasil, né? Porque você tem compra de commodity em dólar. Nosso balanço comercial fica mais positivo. Pedroso, é que a balança comercial vai registrar um saldo de recorde em setembro, né? Exato. Tem muitas casas já colocando isso na conta. Justamente por essa valorização das commodities e por nós sermos o celeiro do mundo, né? Exportadores líquidos. Queria dar uma palhinha aqui sobre o fiscal. Eu vi que 2 cenários, tá, Pedroso? O governo precisa arrecadar, se não me engano, 169 bilhões, né? Enfim, a gente até comentou que eles estão subestimando, né, os gastos e superestimando as receitas, né? Então, enfim, isso pode ser até um pouco mais complicado de ser conduzido. Mas se o Congresso não dá esse dinheiro para o governo, eu vejo 2 saídas, tá? A primeira sendo a que qualquer ser humano lógico, racional e de boa fé faria, que é reduzir despesa, cortar gasto e resolver esse rombo nas contas públicas. A segunda é o bom e velho Brasil, que é aquela questão de flertar com o aumento de meta de inflação e essa vazão acontecer através do mercado de câmbio e juros, né? Sendo super honesto. Até vi, alguém comentando, eu acho que é interessante essa analogia, eu queria fazer aqui. Comentei com você no almoço esses dias, que o Brasil é aquele aluno nota 4, né? A média é 5 para passar. Aí ele vai lá e, enfim, não passa, pega a recuperação, estuda pra caramba, faz o dever de casa, deixa tudo bonito, tira 8. Todo mundo, vamos pro segundo semestre agora, vamos passar de primeira, não vai precisar de recuperação. Aí voltam os velhos hábitos, né? Vai dormir tarde, joga videogame, sai com os amigos, etc, etc. E aí tira 4 novamente e pega a recuperação. Eu acho que um pouco dos últimos 10, 20 anos da história do Brasil foi mais ou menos isso, né? Aquele famoso voo de galinha e não crescimento estrutural. Espero que o que foi conduzido em termos de política monetária permita, né, um corte de juros sustentável e um crescimento de PIB mais estrutural. Mas aí vai depender do fiscal de fato. Depende de vários fatores, mas eu tenho uma opinião muito específica que o Brasil melhorou muito. Acho que quem viveu aí mais tempo sabe que melhorou muito no longo prazo. É difícil a gente ter essa percepção quando a gente está enfiado no curto prazo, vendo tudo que está acontecendo, né? Mas quem saiu lá viu a hiperinflação, como as coisas aconteceram do Fernando Henrique. A gente tem aqueles suspiros ali que nos flertam com o exagero, o extremismo, mas no geral a gente vem melhorando muito estruturalmente. Nos últimos anos aconteceu muita coisa, a gente tem muito investimento contratado para os próximos anos, né? Marco de saneamento, marcos de portos, aeroportos, que vai ajudar. E aí eu até subo um gráfico aqui, a gente vê que o cenário é ainda meio complicado no curto prazo, a gente sabe que essa discussão de fiscal vai permanecer. É o elefante na sala. Mas esse gráfico mostra aqui, né, que a gente tem ali uma trajetória de dívida já dado um cenário de que a gente não vai atingir o déficit zero ano que vem, tá? Já dado um cenário que não é o cenário perfeito, se for o cenário perfeito a gente estaria no mundo da Alice, mas no cenário padrão ali que o Brasil não consegue atingir o déficit, ainda vai ter alguma dificuldade, a gente tem uma trajetória mais estável de dívida, né? E você vê, por exemplo, que o problema do aumento da dívida acontece no mundo inteiro. Nesse gráfico aqui mostra a elevação de pagamento de juros versus receita dos governos de alguns países, entre eles Estados Unidos, que começa a se aproximar do Brasil lá nos próximos anos, porque o endividamento aumentou muito. Então, a gente tem um problema no mundo inteiro por conta do fiscal. E a pandemia só acelerou isso, né? Só acelerou isso. Foi uma coisa, uma bonança
E Então, criou excessos absurdos. eu digo que a gente sempre fala aqui, né, que o problema do Brasil no longo prazo é fiscal, 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 e talvez a gente vai começar a ter essa conversa para outros lugares do mundo de forma mais Até relevante pegando nos esse próximos gancho, anos. Pedroso, o Ray Dalio, né, que é o maior gestor do mundo, fundou a Bridgewater, que é o maior fundo multimercado, né, hedge fund do mundo, em montante sobre gestão. Nos últimos anos ele sempre comentou, né, cash is trash, ter dinheiro, enfim, em tesouro de curto prazo, que é o que eles definem como caixa, né, o CDI lá fora, não é bom, porque tem opções melhores. Hoje ele fala que cash is good, né, enfim, alocar na ponta curva da curva de juros, né, tesouro de até 1 ano, de fato oferece ao investidor assimetria, prêmio adequado para ser paciente enquanto a gente observa esse desfecho global. E é engraçado que ele fala que ele não compraria título público americano a esse nível de taxa. 4,3%, uma máxima que a gente não via em 15 anos. Por quê? Não é nem por causa de política monetária e inflação, é por causa do fiscal mesmo. Ele está preocupado, né, com o que acontece no Congresso, com o que acontece em Washington e, de fato, uma solução, enfim, não concreta chegando. Voltando aqui em Brasil, então, assim, fluxo estrangeiro da semana começou a se estabilizar, porque o mês passado a gente teve um fluxo forte de resgate, 13 bi. De novo, voltando à questão de commodity positiva, ajuda o Brasil. E agora vamos para onde está ajudando o Brasil, né? China. Essa semana saiu produção industrial, vendas de varejo, serviços, todos ensaiando uma recuperação, mostrando um dado melhor do que o esperado. A gente já comentou aqui, né, o quanto o mercado talvez estava exagerado com pessimismo com relação à China e quanto tempo demoraria para tantos estímulos fazer efeito na economia. Eu estou subindo um gráfico aqui e é interessante, né? Esse aqui, né, é da WHG, uma gestora que a gente tem uma parceria muito grande, e mostra ali 36 medidas anunciadas desde 10 de julho, já está em 38, tá? Esse gráfico faz uma semana que eles soltaram, já tem mais 2 medidas novas aí que saíram. Então a gente vê um cenário de que essas medidas talvez comecem a fazer algum efeito na economia, os últimos dados começam a mostrar isso, e talvez, dependendo de como as coisas acontecerem até o final do ano, isso pode ser muito positivo para o Brasil. Tem os seus impactos negativos, ali talvez inflação em outro ponto por conta de alta da commodity, mas a China arrasta a gente, não tem como não ser assim. Então é importante ficar de olho lá. Nossa opinião, pelo menos a minha, não sei se você concorda, é que talvez a gente vai ter um final de ano feliz com um rallyzinho aqui no Brasil, arrastado ali pela China, com números talvez começando a mostrar um respiro, e o mercado que está sobrevendido, super pessimista, pelo menos colocando um pouco disso no preço. Eu acho que faz total sentido, Pedroso. O dado mais importante da China, no meu ver, essa semana foi o crédito que saiu na segunda-feira, né? Muito acima do esperado. Mostra uma confiança maior pelos consumidores, que estão pegando ali dinheiro para eventualmente, né, enfim, estimular a economia. E aí, ontem ou anteontem, anunciou um corte no compulsório, né, nas reservas que os bancos podem emprestar ali, enfim, para consumidores. Isso potencializa a liquidez na economia, né? É uma medida de estímulo super bacana, justamente para fazer frente a essa demanda por crédito que a gente vê entre, né, os consumidores chineses. Produção industrial acima, vendas no varejo acima, parece que a China no mínimo chegou a um piso, né? Agora vem aquela questão, né, se ela de fato vai ajudar ou atrapalhar o Brasil até fim do ano. Acho que vai depender muito do juro americano e o que o Fed vai fazer, né? E até indo para esse contexto, Pedroso, a gente teve 2 dados importantíssimos essa semana, que no final do dia foi um não evento, né? Porque não mudou em absolutamente nada a precificação do Banco Central americano em relação à reunião de setembro e mudou pouco em relação à reunião de novembro e dezembro, tá? A gente vai ter Fed semana que vem, a gente vai ter Copom semana que vem, 6 bancos centrais vão decidir os seus juros semana que vem, Japão, Reino Unido, enfim, entre outros, tá? E essa semana foi marcada pela inflação nos Estados Unidos, tanto ao consumidor como ao produtor. A inflação ao consumidor núcleo veio levemente acima do esperado, né? Uma alta mensal de 0,3%. Quando a gente olha o índice cheio, Pedroso, foi 0,6% de alta mensal. A gente não via isso em 18 meses, tá? Maior alta mensal em 18 meses. Por quê? Porque o petróleo não para de subir, né? Se a gente pega do dia 27 de junho, que tá mais ou menos 70 e poucos dólares, o Brent subiu 30%. Agora tá 94 dólares. Isso é pra caramba, pessoal. E parece que os investidores americanos, né, globais, decidiram olhar o copo meio cheio, e não o copo meio vazio, né? A gente costuma falar aqui que o mercado é movido por narrativas. E eu posso dar 1000 argumentos do soft landing, né, que é o pouso suave lá fora, assim como do hard landing. Não tem... não dá para fazer algo objetivo e falar isso é certo, isso é errado.
né? Eu acho que essa é a beleza da macroeconomia, né? Tamanha subjetividade, e é por isso até que os investidores mais bem-sucedidos são aqueles que olham fundamento e balanço de empresa e não tentam prever juros, PIB, inflação e etc., que é tão difícil, né? Mas o mercado ignorou essa inflação núclea acima do esperado. A gente uma inflação cheia ao produtor também bem acima, né? 0,7 mensal, a expectativa era 0,4. E a tese, eu entendo que o mercado viu, essa inflação cheia é mais alta, não vai contaminar o núcleo, que me parece errada, tá? Pelo menos no caso do produtor, né? Que costuma ser olhando para o retrovisor, perdão, para o para-brisa, né? Olhando para frente. O produtor tende a ter defasagem ao repassar o preço para o consumidor. Se olha os subcomponentes do índice, teve coisa para se animar, mas serviços voltou a subir um pouco, especialmente aquela medida do Fed, o Supercore, que exclui preços de moradias que tem defasagem, alimentos e energia. Então, sendo super honesto, Pedroso, eu te confesso que não entendi o que aconteceu com o mercado ontem, que teve um baita rally. Vendas no varejo acima do esperado, também induzido, boa parte, por conta dos custos de energia mais altos, e preço ao produtor também acima do esperado, né? Era um dia que, no meu ver, a bolsa teria que cair e a curva de juros teria que abrir, né? E parece que o mercado precificou isso hoje, né? Mesmo com dados, enfim, um tanto quanto irrelevantes. Teve até a Universidade de Michigan trazendo as projeções de inflação à frente, caíram, né? Expectativa para um ano é 3,1%, para 5 anos é 2,7%, está seguindo uma tendência bacana. Hoje o mercado, porém, realizou bastante, né? 1,2% de queda aí para a Bolsa Americana, e fechou a semana levemente no negativo, apagando as altas aí que vinha acumulando ao longo das últimas sessões. Mas, pessoal, o Fed na semana que vem, o que esse dado de inflação fez de preço? Nada. Tá? A gente vai ter que ver dados do mercado de trabalho, os próximos dados de inflação, mas me parece que, dada a precificação rica que a gente vê hoje, spreads de crédito bastante baixos, bolsa com preço-lucro acima da média histórica de 15 anos e o juro nominal nos Estados Unidos na máxima de 20 e o juro real na máxima de 15, né, que o mercado está um tanto quanto complacente. Né? A gente já vem trazendo isso há um tempo. Eu queria trazer aqui um comentário de alguém que eu gosto bastante, que é o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, atual professor de Harvard, né? E ele comenta o seguinte, tá? Um post no Twitter que ele fez no dia 13 de setembro, anteontem, né? As pessoas precisam ter cuidado em declarar vitória contra a inflação. Muito cuidado, especialmente em relação ao mercado de renda variável. Ele está precificado à perfeição, com mais espaço para queda do que alta. Tá? Larry Summers fala isso, enfim, tenho também respeito por ele. Ele atribui 3 possibilidades para a economia americana. O soft landing, pouso suave, o no landing, enfim, sem pouso, e o hard landing, né, que é a questão da recessão, tá? Soft landing é o melhor dos mundos, né? Traz a inflação para baixo, evita uma recessão com a economia navegando abaixo da velocidade de cruzeiro. No landing, a inflação nunca cede para a meta, mas a economia continua muito pujante. Isso, em tese, não é muito positivo, não, de acordo com ele, porque os juros teriam que subir ainda mais, tá? E o hard landing, que é aquela questão, né? Política monetária tem defasagem com a economia real, talvez a gente esteja acumulando aí uma série de altas que uma hora vai bater no bolso da empresa, vai bater no bolso do consumidor, até porque lá fora é quase 100% pré-fixado, né? Não é igual no Brasil que é pós, então de fato a defasagem costuma demorar um pouquinho mais. Um comentário, Pedroso? Acho que disso não. Você terminou a parte lá de fora? Não, queria comentar, enfim, comentei do petróleo, mas fazendo o gancho, né, até com China, a WHG é uma gestora que a gente tem parceria aqui, né, na Critéria, e a gente costuma realizar calls mensais. E eles têm insights maravilhosos. Até vocês veem que vários gráficos que a gente traz, eles que produzem, né? Obrigado, galera. Valeu, galera. Vocês ajudam muito a gente. Ajudam muito. E eles têm um fundo que é WHG China. Né? Eu acho interessante porque eles têm uma tese que não dá para operar a China comprando um ETF e segurando, né? Igual você faria com o S&P lá fora, a Bolsa Americana buy and hold. Não, China requer uma gestão ativa, não somente em bolsa, mas também em crédito, renda fixa e moeda. E não é à toa que o fundo vem gerando alfa frente aos seus pares, né? Porque é um multimercado chinês. Eu acho que o único na indústria brasileira e raramente você acha isso lá fora, tá? Pra vocês terem ideia, pessoal, o cenário de China, em tese, é muito positivo para renda fixa, né? Especialmente renda fixa soberana. A gente está falando de uma inflação extremamente controlada, uma economia crescendo menos do que o esperado e cortes de juros à vista, né? Aquele famoso ágio que a gente busca quando a gente compra um título me parece uma realidade na renda fixa soberana chinesa, né? E é aí que está gerando alfa para o fundo, né? Eles vêm operando muito bem essa questão de juros, China e moeda, né? Enfim, é só uma reflexão aqui para vocês que gostam de China. Como lá tem muita complexidade, talvez ter, enfim, mais do que uma classe de ativo pode ser interessante, né, Pedroso? E aí, por fim,
para acabar minha parte, teve um evento bacana, não sei se você acompanhou. Maior IPO do ano, Pedroso. Como se pronuncia? É ARM? Ou é ARM? Não, é ARM. A ARM, ela é uma designer de chips. Pensa que 99% dos smartphones no mundo, o chip que está lá dentro foi desenhado por ela. Quem que é os clientes da ARM? Nvidia, Qualcomm, mas ela não Samsung. Fabrica o chip, é isso? Não, ela proveu o design e vende os direitos. Isso eu não sabia. É isso que ela faz. E ela tem meio que todo o market share. A empresa é enorme. Ela é de propriedade do SoftBank, né? Eles colocaram à venda no IPO 10% das ações e abriu na faixa superior de preço, $51. E aí quando o book foi formado ali e veio a negociação, já teve uma alta ali de 10%, fechou o dia, que foi ontem, com 25% de alta, né? Um market cap de $65 bilhões. Hoje teve uma realização, né? Acompanhando aí, enfim, os principais pares de movimento da bolsa como um todo. Mas acho legal colocar que essa empresa, Pedroso, negocia a 110 vezes lucro, olhando os lucros dos últimos 12 meses. A Nvidia negocia a 100 vezes lucro, olhando os lucros dos últimos 12 meses, tá? Se é pro futuro é outra história. E a empresa, ela não vem crescendo a sua receita nem os seus lucros, né? Eu achei que o mercado gostou porque mostrou um apetite a novas ofertas, né? Algo que a gente não via acontecer desde 2021. Então fica a dúvida, né? Será que esse é o pontapé inicial para uma enxurrada de IPOs? Até o fim do ano a gente vai estar em Instacart, que é meio que uma competidora da Rappi lá fora, né? Enfim, delivery de multi-coisas, comida e etc. Vocês sabem muito bem. Mas só queria dar esse adendo que isso animou o mercado sim, foi uma bela abertura. Eu trouxe aqui um gráfico só para finalizar, que eu acho algo interessante, né? Ele mostra aqui o consumo do americano, que foi feito em cartão de crédito e débito, que foi gasto ali. E aí mostra que no geral você teve ali uma desaceleração em vários itens, mas no item de entretenimento, principalmente ali entre agosto, você teve uma evolução muito rápida. E isso eu não sei se você chegou a ver, foi citado pelo Banco Central americano, do efeito dos shows da Taylor Swift. E eles não citaram isso, mas também o mercado citou sobre o Barbenheimer, é assim que se pronuncia? Exatamente. Que é o filme da Barbie e o Oppenheimer, exatamente, né? Então eu só achei interessante trazer isso, porque é interessante como os Estados Unidos conseguiram criar uma indústria de mídia, de cultura, que a gente está falando dos Estados Unidos, mas eu vi notícia do impacto que ela trouxe em países, por exemplo, de PIB menor, que foi absurdo. Absurdo mesmo. Então acho bem interessante esse número, subir o gráfico aí. E da minha parte é isso, pessoal. Acho que eu termino aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem são os principais participantes do mercado de ações do Brasil? E qual a porcentagem que cada um detém? Americano está por volta de uns quase 60%. Nós temos ali o investidor local, que é o institucional, que deve... Eu vou chutar de cabeça, tá? Eu não vi os seus números, você deve ter isso aí. O investidor local institucional deve ser algo por volta de 20% para 30% e o varejo também algo perto de 20%, mais ou menos isso? Muito bem, Pedroso. Estrangeiro, 53%, institucional local, 28%, pessoa física, 14%. Pessoa física é menor. E pessoa física diminuiu, na verdade, a gente a pessoa física chegou a quase 30% nos auges ali da pandemia, quando você teve muito fluxo, mas teve muita saída do mercado institucional e pessoa física, na verdade, porque estrangeiro tinha diminuído muito a participação porque você teve um volume muito alto, e agora, ao contrário. Isso tem um motivo, que se chama taxa Selic. Juros foi para a nuvem, machucou muita gente, porque você teve um mercado mais estressado, teve muito ativo que caiu muito forte, e eu, sinceramente, não vi um cenário desse acontecer no mercado, na minha história de mercado. Não que eu não vi quedas, mas eu não vi movimentos de quedas tão acentuadas em vários ativos distintos, sem ter uma crise específica. A gente não está numa crise, mesmo assim você pega setores inteiros que caiu 70%, 80%. Então, foi um cenário que machucou muito, e aí a galera também foi feita a alocação. O inverso, né? A gente está tendo um fluxo estrangeiro que vem segurando a bolsa, e aí é uma opinião minha. O mercado só não disparou, a gente só não viu a bolsa subir para 130, 140, 150 mil pontos por falta de fluxo. Se o investidor local começar a voltar para a bolsa, né, seja diretamente, que eu acho que é mais difícil, mas muito mais forte através de institucional, né, quando o investidor investe em fundos, o fundo vai lá e compra ação, o fundo pode aumentar essa participação da carteira e tudo. Eu acho que esse é o que precisa para o nosso mercado andar.
E isso só vai acontecer de fato quando o juros estiver num patamar menor. Tem Mas uma você vê segunda que a bolsa variável, já né, Pedroso? vem segurando aí Que nesse o nível. juro lá fora subindo, né, especialmente as vértices mais longas, o 10 anos americano, isso suga a liquidez do mundo. Né? Não é à toa que em agosto teve uma retirada, uma saída do estrangeiro da B3. Né? Eu discordo, mas tudo bem. Você acha que o juro lá fora subindo Eu acho não que impacta? tem um impacto, mas eu acho que a B3, o movimento da B3, ele está muito mais ligado ao momento da China no mês passado. Porque você teve uma saída de países como o nosso, especificamente. É lógico que no longo prazo, se os Estados Unidos permanecer com uma taxa de juros dessa por um período muito longo, talvez você vai ter um impacto. Mas eu acho que já está tudo muito no preço. Então, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu acho que já está tudo muito no preço o cenário de juros americano. É interessante isso, porque se você é um gestor mesmo, está com medo de mercado emergente, a China compõe 30%, 40% do índice de mercado emergente. Então, se você sai de China, você também sai de Brasil. Exato. Né? É meio que isso, né? E se você for olhar, o seu argumento talvez não faria tanto sentido, porque os juros americanos não subiu agora. Os juros americanos vêm subindo. Agosto, mas em agosto subiu muito, Pedro. Saiu de 3,9 foi para 4,3. 40 pontos em um mês para os Estados Unidos é coisa pra caramba. A gente viu os juros americanos sair de lá de trás de um patamar super baixo para o patamar atual. Mas e é mesmo que agosto assim, teve dado, de tudo que você imagina mais forte do que o esperado, e aí diferencial de juros do Brasil e Estados Unidos fechou, juro real lá fora em 2,5, né? Depende da vértice que você pega, juro real aqui em 5,5, 3% de diferencial, começou a 6%. Não, a discussão é longa, mas, só terminando meu raciocínio, entrou mais de 100 bilhões no Brasil enquanto o juros americano estava subindo. Mês passado saiu, pontualmente a gente teve um problemaço na China, com medo do setor imobiliário. Então eu acho que pode ter a correlação, é claro, mas essa correlação está muito ligada a também uma correlação da China que tudo se fecha, né? Medo da China, juros americano alto, vamos sair daqui, vamos ir mais para... Mas no geral, um cenário que o juros americano continua alto, mas a China cresce, consegue arrastar a gente, eu acho que esse daqui é secundário, mas é a minha opinião. Bom ponto de reflexão. Galera, deixem aí os comentários o que vocês acham, né? O Brasil depende da nossa boa-fé fiscal e parece que a política monetária foi bem conduzida. Mas como a gente brinca, né? A gente é o rabo do cachorro. Então China e Estados Unidos são variáveis muito importantes. É isso aí, pessoal. E ficamos por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Não esqueça de clicar lá no sininho para acompanhar, curtir, dar like. Ajuda bastante a gente. É chato ser o influencer, né? Mas ajuda bastante mesmo. E bye bye. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.